Olá, pessoal. Então, primeiro de tudo, um bom dia a todos, ou boa tarde, depende, né, se já almoçou ou não. No meu caso é bom dia. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Gabriel Pirajá, sou Head de Produtos hoje da Único. E hoje eu estou aqui para a gente debater um assunto muito importante para o sistema todo financeiro. Então, eu não sei se vocês sabem, mas hoje bilhões e bilhões de reais em compras são perdidos todos os dias por conta de uma ineficiência do processo de autenticação do comprador. Esses valores são perdidos para os e-commerces e pelas empresas de pagamento. Por ironia ou não, uma história rapidinho para vocês. Ontem mesmo eu estava fazendo uma compra num site grande de varejo e meu cartão foi recusado. E aí, aquela maluquice, não saber o porquê. Essa rotina acontece hoje no brasileiro. No dia seguinte, hoje, a minha gerente me ligou e me falou: Gabriel, realmente foi você que fez a compra hoje, porque o seu cartão foi recusado, a gente teve um comportamento suspeito. Final da história, tive meu cartão bloqueado por comportamento suspeito, tive que remitir meu cartão e estou aqui hoje tendo que fazer a compra com outro cartão de crédito. Isso é um problema que acontece no dia a dia para todos os brasileiros, tanto em compras recusadas quanto compras fraudulentas. Mas a gente veio aqui para falar de solução. Então a gente veio aqui para falar como que os bancos estão evoluindo cada vez mais esse ecossistema a partir de uma identidade digital 100% segura, fazendo com que cada vez mais a jornada dos seus consumidores fiquem de uma forma segura e uma forma muito menos quebrada e não ter esse problema que hoje simplesmente ele sempre sobrecai sobre o banco, né? Então, na minha cabeça, se não passou o meu cartão, o problema é do banco e não necessariamente é, né? Então a gente veio aqui debater esse tema super importante. Para isso, a gente trouxe duas feras aqui, que a gente estava conversando aqui atrás, entendem muito mais do que eu. Vou ser também um espectador assim como vocês, que é a Queca Ferrari, que hoje é gerente executiva de cartões PJ e PF do Banco do Brasil, e o Anderson Casselato, que hoje está no Santander cuidando de toda a parte de antifraude. Primeira coisa que a gente vai fazer é se apresentar aqui, pedir para eles se apresentarem, e aí a gente começa com as conversas aqui, o nosso bate-papo. Espero do fundo do meu coração que seja um conteúdo relevante para todos vocês e que vocês saiam daqui inspirados em transformar cada vez mais esse ecossistema com muito mais segurança e uma jornada cada vez melhor para os consumidores. Tá certo? Então vamos lá, pode começar, Queca? Vamos lá, obrigada. Obrigada por estar aqui, Pira. Fazer uma apresentação bem rápida. Estou no Banco do Brasil há pouco mais de 20 anos, não vamos fazer contas a respeito disso. Passei por muitas áreas no banco, mas sempre ali com um pé no digital, sempre com um pé na transformação. Agora eu estou liderando lá a equipe que cuida, em grande resumo, design de experiência, né, de cartão. Tem tudo a ver com o que você colocou da tua própria vivência ontem, né? O produto com um bom design e uma boa experiência, é tudo que o cliente quer, né? Que ele Exatamente. funcione quando ele Exatamente. quiser e que ele não funcione quando não for ele, né? É isso que a Exatamente. gente deseja para o cartão. Então, estou ali à frente da equipe de design de experiência de cartões PFPJ, Agro, Gov, etc., no Banco do Brasil. Trabalho muito colado em parceria com o meu para ali o Claudemiro, que está à frente da gerência de autorização, tá? Então, toda essa camada aí essa interface, né, do autorizador está lá, mas no fim do dia a experiência está aqui, né? Então, se o nosso trabalho casadinho não funciona, se a gente não tem, né, parceiros que fazem esse processo funcionar, a experiência do cliente cai por terra e você tem aí um delay de 12 horas, né, entre a sua necessidade de compra e o teu Exatamente. gerente te ligando, né? Isso que a gente quer evitar com essas novas camadas aí né, de segurança e autenticação. Bom, boa tarde, eu sou Anderson Cassolato, do Santander. Estou há quase 3 meses no banco, na verdade é um retorno. Eu tive a oportunidade de iniciar minha carreira no Santander e atuar lá por quase 14 anos. Depois disso, tive 2 experiências no mercado, em um banco mais tradicional e também numa fintech. E retornei recentemente para liderar uma parte importante da esteira de prevenção a fraudes, que cuida toda a parte operacional,
contato com o cliente, ressarcimento, recuperação de valores. Então, é um grande privilégio poder estar aqui com vocês hoje, discutir um pouco desse tema tão importante e poder representar muito bem aqui a equipe de prevenção à fraude de Santander. Eu venho refletindo bastante tempo que a área de prevenção a fraudes ela tem um desafio nesse momento de ser aquela área que não é apenas mais a responsável por garantir a segurança e a estabilidade dos negócios do banco, né, o crescimento sustentável, mas também ser vista como uma área que olha para o cliente, que busca alternativas para melhorar a jornada do cliente. Então, parte do que a gente vai discutir hoje passa justamente por isso, como a gente consegue melhorar os controles de prevenção a fraudes nessa esteira de compra online e, ao mesmo tempo, como a gente consegue oferecer jornadas cada vez mais simples para os nossos clientes. Então, é isso. Muito bom, Cassolato. Segura aí que eu já tenho uma pergunta para você, que é a seguinte. De que forma, né, todas essas transações fraudulentas ou as transações recusadas afetam a imagem e a operação do banco? Bom, acho que um primeiro impacto que eu consigo observar foi um pouco da fala que você trouxe ali na introdução, que é justamente quando o cliente ele tem uma experiência, uma fricção, e ele não consegue efetivar uma determinada compra, muitas vezes associada ao banco, mas nem sempre esse é o principal motivo, esse cliente ele vai buscar uma outra alternativa, né? E hoje o mercado brasileiro ele tem diversos competidores muito competentes, então cada vez que o cliente tem essa experiência, corre o risco realmente dele começar a priorizar o relacionamento com uma outra instituição. Então, o nosso desafio inicial é justamente garantir que ele concentre, né, a principalidade dele aqui, né, com o banco, e ao mesmo tempo que a gente consiga oferecer para ele uma boa experiência. Então, acho que esse é um primeiro impacto que eu percebo. Obviamente, além desse impacto na visão do cliente, tem uma série de outros impactos que passam também pela perda de receita. A partir do momento que uma transação não é aprovada, uma transação que muitas vezes não teria um risco de fraude, mas por algum motivo foi identificada com potencial risco, seja pelo próprio comércio eletrônico ou por qualquer outro problema na comunicação entre o adquirente, a bandeira e o banco, é uma perda de receita, né? Então tem um impacto no TPV, um impacto na receita e, consequentemente, isso também gera um impacto no PNL do produto. Então o desafio ele passa não só pela experiência do cliente, mas também pelo aspecto financeiro também, que é muito importante nesse contexto. Muito obrigado. Então, uma complexidade gigantesca em todo o ecossistema ali que a gente tem hoje para conseguir aprovar uma transação não presente no cenário ali do mundo digital, né? E Keka, com relação à parte de disputa de chargeback, que é quando, né, o consumidor ali entra em contato com o banco ali, falando que ele não reconhece aquela compra, quais que hoje são as dificuldades ali no Banco do Brasil de tratar todo esse processo com o melhor formato ali com o seu consumidor, né, de não criar também tanto atrito nessa parte? Quais são hoje todas as dificuldades que vocês têm no banco? Eu acho, o primeiro ponto, eu acho que ninguém quer chegar neste ponto com o cliente, né? A gente quer evitar ao máximo que a gente chegue num momento de disputa, né? De ter que tratar alguma ocorrência desse tipo. Mas quando chega, a gente ainda tem um back-office muito operacional, né? A gente tem ali os processos de chargeback ainda muito definidos em cada bandeira, né? Então, num banco como o nosso, por exemplo, que eu tenho 3 bandeiras diferentes, eu tenho esse problema vezes 3, né? Toda vez que eu tenho uma transação negada e a gente precisa entrar nesse fluxo. Assim, pegando um pouco até do mote que a gente está vendo aqui na Febrabantec esse ano, 2 anos atrás a gente falou muito de IA no campo das ideias, agora a gente está falando de IA aplicada, né? Aqui eu acho que a gente tem um ponto de virada, tá? Com o uso de inteligência artificial e para ajudar, né, o cliente nesse momento aqui. Este processo ainda é muito manual, tá? Assim, ainda é muito operacional, o operacional ainda é muito artesanal, na minha opinião, tá? E aí não se restringe ao Banco do Brasil, acho que é o processo em si, né, do cartão. O Cassolato comentou aqui das perdas, né? Tem um dado interessante que é o churn também, né? Então a gente tem ali, eu perco aquela compra, perco aquela transação, mas eu também perco muitas vezes o cliente, ele abandona o produto, putz, tentei comprar, era uma compra importante, então, se não me falha a memória, tá, grandes números aqui, 60% do cliente que é impactado ali por uma má jornada, né, neste processo de compra em e-commerce, ele churna o produto e ele vai para a concorrência. Então, assim, não temos nenhum interesse, né? Neste momento, todos nós concordamos, ninguém quer, né, que esse cliente abandone, né? Ninguém quer, obviamente, uma jornada
negativa na compra, mas esse efeito colateral ele é mais duradouro. Então, a perda, né, que o Anderson comentou, que é daquela compra, imagina, perdendo o cliente, isso é multiplicado por muito. Então, o processo de disputa, de tratamento das fraudes, etc., se ele também não é ágil, rápido, cirúrgico para o cliente, cai no mesmo problema, né? É também uma jornada triste que vai fazer ele procurar quem preste esse trabalho nesse serviço melhor. Quer complementar? Quero complementar, claro. Acho que aproveitando esse tema que a Keka trouxe, que é muito relevante, associado ao churning, e de fato, prevenção a fraudes, ele é ainda um evento raro, né? A fraude é um evento raro dentro de um contexto de volume de transações. Então, aqui tem um ponto muito importante, que além das soluções para evitar que isso aconteça, que é o tratamento do cliente. A partir do momento que a gente tem uma transação recusada, qual que é a forma que os bancos e os meios de pagamento em si eles estão preparados para comunicar esse cliente de uma forma ágil, garantir que muitas vezes ele consiga dar uma resposta rápida por um canal digital. Em tempo de transação, né? Em tempo de transação, em autosserviço. E não 12 horas depois. Exato. Né? Exatamente. E consequentemente, o cliente, muitas vezes, ao ter esse atendimento prestado, ele consegue entender que foi por uma situação de segurança, que eventualmente ela não foi uma decisão correta, mas que o problema dele foi solucionado de uma forma rápida e muitas vezes a transação lá é recuperada. Então, recentemente, o banco teve a oportunidade de implementar um sistema que permite essa comunicação mais ágil e isso tem apresentado resultados bastante satisfatórios. Cerca de 70% daquelas transações que foram recusadas e o cliente confirmou que era ele mesmo, esse valor ele é recuperado a partir de uma nova tentativa de transação de uma forma real-time, ou seja, em questão de minutos o cliente consegue se resolver. Então aqui fica um ponto muito importante de cada vez mais explorar o processo para garantir que a solução seja apresentada de uma forma mais rápida para o cliente. A intervenção não é danosa, né? Assim, o banco ligar e confirmar a transação não é um problema, receber um push, receber o SMS, o WhatsApp, esse não é o problema. A tempestividade é que é o problema, né? É eu perder a oportunidade de compra, putz, só tinha aquele momento, era uma promoção, você perder esse momento mágico da compra que é o problema. Né? Então, o cliente se sente seguro quando recebe a ligação do banco. É você que está tentando fazer essa transação? Ah, não, sou eu. Mas em tempo de transação e não como foi sua experiência ruim aí, né, de receber essa ligação 12 horas depois, um dia depois. Né? Que é muito o tema que vocês trouxeram bastante na fala, que é a principalidade, né? Então, quero que a jornada continue aqui dentro desse consumidor, dentro do meu banco, né? E de que forma, acho que o Cassolato trouxe um exemplo, mas se a Keka também quiser trazer um exemplo, acho que é muito legal, mas de que forma vocês veem que os bancos vêm evoluindo já um pouco desse ecossistema de cada vez mais conseguir fazer uma diminuição dessas vendas recusadas no comércio eletrônico e na perspectiva de fraude também. Como é que vocês veem evoluindo esse ecossistema aí em conjunto aí? Quer começar? Posso fazer? Não, bebe sua água aí enquanto eu falo. Pode beber. Vou dar um exemplo doméstico, tá? No caso do Banco do Brasil, a gente tem feito, tem trazido para o cliente um estímulo ao uso dos cartões virtuais, tá? Recentemente o Bacen até compartilhou no Instagram deles mesmos, né, esse como sendo um fator benéfico, tá, para as compras virtuais, você gerar cartões ali, né, específicos para determinadas compras ou compras recorrentes de um determinado EC, de um determinado estabelecimento. Então a gente incentiva muito e tem trabalhado na facilitação da jornada de geração desses cartões. Quando você está na jornada de compra, em especial se você está no mobile, diferente do web, você não fica, né, alternando telas e aquela confusão ali de abas, né? Então, a gente tem a solução do Orocardier, né, que é a nossa geração de cartões virtuais a partir de um cartão já gerado, uma conta cartão já gerada, né? E a gente percebe um índice de aprovação muito melhor, né, um índice de experiência do cliente, né, de satisfação do cliente com aquilo ali muito, muito melhor. A gente está expandindo o uso agora do Orocardier, inclusive para o público PJ, é um desejo do PJ também ter esse acesso. Criar camadas entre a transação acontecendo antes dela chegar no banco, né, também são importantes como soluções como a Único traz. Né? Então, criar essa camada de segurança, como eu disse, o cliente não acha ruim estar seguro no processo de compra. O que ele acha ruim é o timing das coisas, é o quanto aquilo atrita a jornada ou não, né? Prejudica a jornada ou não. Então, sempre que a gente consegue ou melhorar a experiência, por exemplo, da geração de cartões virtuais que é um movimento positivo para essas compras, ou eu consigo trazer uma
uma camada de segurança extra que não atrita a jornada, que não prejudica a experiência, a gente vê números aí, mais adiante aqui na nossa conversa a gente pode falar sobre isso, mas a gente vê, os números mostram, né, que o cliente topa, né, mais uma camada ou mais um passo, ou às vezes são imperceptíveis, inclusive, né, às vezes a gente está usando dados para fazer esse movimento, mas está no nosso colo, sabe, Pira? Assim, eu acho que é nossa obrigação e não do cliente você se sentir prejudicado, por exemplo, na sua jornada. Você falou, e isso é muito verdade, né? Atribui ao banco este problema, às vezes não é, às vezes é o EC, às vezes é a bandeira, às vezes mais para o cliente é o banco que está dono do relacionamento. Então, assim, eu entendo lá como design, experiência do produto, que esse problema está no meu colo, esse macaquinho está no meu ombro. Eu preciso facilitar essa jornada. E eu tenho um dado super interessante que 80% das compras, em geral, né, que caem numa regra de segurança ou de fraude lá no EC, são verdadeiras, são as pessoas tentando realmente cobrar. Exatamente. 80% é muita coisa, né? Então pensa quantos, esse 80% representa quantos clientes frustrados, quantas compras frustradas, quanta perda de receita, né, de dinheiro que a gente deixa de trazer para dentro das nossas instituições, né? Muito bom. Eu vejo esse tema com uma palavra que para mim faz muito sentido, que é a personalização. Então, a partir do momento que a gente consegue ter um perfil do cliente muito bem definido e naturalmente cada instituição, cada banco sabe exatamente qual que é o perfil de fraude conhecido, misturar essas duas informações, combinar essas duas informações dá uma capacidade de decisão muito melhor. Então, investir muito em capacidade analítica, enfim, tem toda essa discussão voltada a GenAI também, entre outras ações, traz cada vez mais uma capacidade de tomar a melhor decisão. Obviamente que sempre vai existir um falso positivo, mas como buscar formas de fato, de buscar mais eficiência nesse processo de tomada de decisão. Tem um ponto que eu vejo que a indústria, desde sempre, desde que eu participo da indústria, né, já tem mais de 20 anos aí, eu vejo sempre uma intenção muito grande dos bancos e a Febraban e diversas outras instituições e associações de realmente ter ações de prevenção a fraudes. Mas muitas vezes as boas práticas que são comuns no Banco do Brasil, no Santander e demais players, eles são praticadas olhando para dentro do ecossistema de cada instituição. A partir do momento que a gente amplia essa discussão e passa a ter mais players integrados nessa jornada, que as informações que muitas vezes estão disponíveis só em uma parte do processo, que não estão disponíveis em outras, a partir do momento que a gente consegue criar um canal de comunicação eficaz entre esses players, isso permite cada vez mais um resultado melhor, né? E no final do dia é trazer cada vez mais uma experiência melhor para o usuário, como, não querendo ser redundante, mas o mercado ele é muito competitivo, então a gente tem que sempre ter esse desafio de tomar a melhor decisão e garantir que esse cliente fique conosco. É isso, ele não vai deixar de comprar. Exatamente. Ele não vai comprar com o meu cartão, mas Exatamente. ele vai comprar com o de alguém. Se ele está com vontade de comprar, ele vai Ele comprar, vai né? comprar, aquela compra vai ser feita. E ainda tem o Pix, Exatamente, né, o Pix é o concorrente. nessa jornada como um todo. Assim, é uma das preocupações que a gente tem, não é nem competir com o Pix, até porque a Johnny, que é a gerente executiva do Pix, senta do meu lado, a gente, né? Amigo. A gente é amigo, até a página 2, brincadeira. Mas o quanto o cliente, no caso do uso do cartão, a gente tem muito benefício atrelado. São pontos, é o seguro viagem, né? São atributos do produto que trouxeram o produto para o dia a dia do cliente e no momento que ele não consegue usar e ele usa o Pix, por exemplo, ele perdeu tudo isso, né? Então aí o meu problema não é só a jornada daquela compra, é a experiência do produto, né? Isso. Com certeza. E pegando o gancho que você falou bastante, Keka, sobre autenticação, sobre soluções novas de autenticação, como que você vê que uma solução de autenticação de identidade mais a validação do cartão de crédito pode ter um impacto maior do que outras? Tá. Eu vou falando um pouco aqui do nosso assunto comum, né? Como é que a Único surgiu aqui? A gente começou a perceber que a gente tem um volume grande de transações entrando, a gente tem nossas estatísticas de regras de segurança ou de negócio, que a gente, né, autoriza ou nega ali essas transações, mas tinha um contingente que não estava chegando. Eu recebia reclamação, mas ia olhar e falei, mas cadê essa transação? Essa transação nunca chegou. Recebo a reclamação porque o cliente, meu relacionamento é com você, como é que você não sabe que eu tentei comprar e não deu certo?
E aí a Único nasceu nesse contexto, né? Uma das nossas gerências de design, experiência de cartão PF, trouxe isso como uma oportunidade. Num grupo de trabalho interno que a gente tem focado nisso, em autorização, a gente sabe que a autorização do CNP do cartão não presente é uma questão que a gente precisa tratar. O cartão presente, ótimo, eu tenho o cliente, eu tenho o chip senha, né? Então a gente vê um índice de autorização muito maior do que no caso do CNP. Então a gente precisava de ajuda, né? Onde é meu ponto cego, onde eu não estou com o cliente ainda, o que está acontecendo? E aí a gente viu que realmente introduzir essa camada, né? Vou colocar assim, essa camada de qualificação dessa autenticação, né? Eu não estou duvidando do cliente, eu estou fazendo um double check, né? Tanto é que os índices de aprovação são muito maiores do que os de negativa, né? Então a gente trouxe isso para esse meio do caminho aí para o cliente. Até hoje a gente não recebemos, Satatas, não, né? Uma reclamação sobre a interface, ter incluído essa interface, mas a gente recebe muito feedback de, finalmente, é simples, me senti mais seguro, consegui concluir minha compra. Então, tem a ver com aquilo que eu comentei. O cliente não liga se eu estou incrementando a segurança dele, desde que funcione durante a jornada, sem atrito, né? E etc. Complementando aqui, acho que está bem associado com a minha fala anterior, que é justamente ter uma jornada integrada, ou seja, desde o comércio até o emissor, até o banco, uma capacidade analítica, porque esse é um desafio que você não vai fazer em 100% das transações, então somente naquelas transações que já apresentam um determinado nível de risco. E a partir dessa integração, capacidade analítica, vem uma outra peça super importante que é de fato a autenticação. Então, uma autenticação robusta, com biometria facial, que já está amplamente utilizada no mercado financeiro brasileiro, e se traz um nível de confiança e um nível de resolução da transação que chega a índices altíssimos, né, próximos a 90%. Então isso traz realmente justamente aquele ponto principal, que é aproveitar o momento da compra do cliente, transformar aquela experiência que poderia ter sido uma experiência ruim e transformar essa experiência em algo positivo. Ou seja, ele passa por uma jornada, a transação é feita e toda a indústria ela é beneficiada, né, justamente desde o comércio até o banco. E vai muito também centralizado com um tema que é muito discutido dentro do banco hoje, que é como a gente consegue cada vez mais ter um cliente ali em um ambiente detrator, não necessariamente que ele seja detrator, mas como a gente consegue utilizar as experiências para transformá-la num cliente com motor. Esse é sempre um desafio importante que no final do dia está muito relacionado ali a como esse cliente vai ter um nível de engajamento com o banco, e isso naturalmente vai permitir a geração de negócios cada vez mais sustentáveis para ambos, né? Então, é um pouco de como eu vejo. Essa integração, para mim, é a chave principal. Garantir que informações que estejam em mais de um local, em um único local, elas sejam compartilhadas em toda a indústria, aumenta muito o poder de decisão e a qualidade da decisão. Muito bom. E, Keka, você, com relação a toda essa integração que a Único conseguiu ajudar o processo ali do Banco do Brasil na perspectiva de cartões, mais aprovação junto ao comércio eletrônico e tudo mais, vocês já têm alguns dados que consiga trazer aqui para todo mundo, que comprovem a efetividade da solução? Puder compartilhar com a gente? Não, temos sim. A gente chegou essa semana a 100 milhões em volume, tá? Poxa, mas esse dinheiro perto do volume total, né, é pequeno, mas lembrando que esse era um recurso que não ia chegar. Ele ia ficar ou em outro, né, em outro EC, se a desistência do cliente fosse, não vou comprar mais aqui, vou comprar em outro, e em outro banco, né? Então a gente está falando de um volume de transações aí em valor, né, um volume de transações super alto. E a gente está falando nesses 100 milhões em 50 mil clientes. Tá? Então são que teriam as compras negadas, né? O que isso representa de ponto positivo para mim? Que a Solota acabou de falar, né? A experiência de um cliente que se tornaria potencialmente um detrator. Eu no mínimo mantive ele neutro, porque pode ser que a expectativa seja isso mesmo, tem que funcionar. Mas pode ser que ele já tenha tido uma experiência negativa anteriormente e agora tem uma experiência positiva de compra segura, que o transformou num promotor, né? Então, o impacto para a gente está sendo super positivo. Tem aí poucos meses, né, que a gente fez a implementação com a Único.
mas a gente já consegue perceber isso, tá, no dia a dia, tá? Não só nesses volumes que eu comentei, mas a gente acredita que para os próximos meses a gente comece a perceber talvez esse movimento que o Cassolato comentou sobre a percepção, né, de qualidade da compra, né, no e-commerce. Quer complementar de alguma forma mais qualitativa, talvez, Cassolato? Basicamente, muito do que a Caca trouxe, né? Procurar não ser redundante aqui com as falas dela, mas o nível de conversão ele é bem alto, né? Eu tive oportunidade de acompanhar isso mais de perto numa experiência anterior e com super expectativa de cada vez mais ter esse produto integrado aqui no Santander, porque a gente consiga capturar esse benefício de realmente recuperar essas transações. Então, o índice de recuperação de mais de 90%, imagino, seriam transações que seriam recusadas pelo comércio, isso traz realmente uma perspectiva muito positiva. Então, a partir do momento que esse ecossistema vai ficando cada vez mais forte, o potencial financeiro que tem, ele é muito alto. Então, é super importante que as empresas, né, de todo o mercado esteja atento a isso e busque cada vez mais formas de incentivar essa colaboração, porque traz um benefício muito grande, né, para todo o mercado e, ao mesmo tempo, a expectativa é que isso também desestimule, né, quem pratica fraude. Desestimular talvez não seja a palavra, né? Mas que dificulte bastante. Eles são criativos, né? Exatamente, eles vão encontrar outras formas, mas que a gente dificulte ainda mais, né? E isso gere cada vez mais impacto, não só no resultado das empresas, mas para a sociedade. Uma vez que esse dinheiro obtido, né, a partir de fraudes, normalmente o destino dele é para fazer ações não positivas para a sociedade. Então isso é algo relevante também. Então nós temos a capacidade não só de contribuir com o resultado da empresa e profissionalmente a gente esteja satisfeito e feliz com esse desenvolvimento, mas ao mesmo tempo contribuir um pouquinho ali com algo relacionado ao país e à sociedade também. Boa. E quando a gente olha a outra ponta, né, que é ali o comércio eletrônico, como que vocês veem que uma solução dessa pode impactar de forma positiva todo esse ecossistema também do comércio eletrônico, das empresas de pagamento também? Como é que vocês veem essa cadeia também se fechando ali junto com o comércio eletrônico? Aí, se quiser começar com a Cassolato, o que é que vocês... Eu acho que você já trouxe o mote que é ecossistema, né? Aqui, no caso do pagamento, a gente não funciona só, tá? Então, não estou nem falando de armas de 4 pontas, não é isso. Se eu embalo uma jornada, por exemplo, incluindo a Único ou qualquer outra que seja essa camada, né, de segurança, mas os outros bancos, outras instituições de pagamento não trazem essa mesma perspectiva, o cliente fica com uma percepção assimétrica de aqui funciona, ali não, por que aqui eu tenho esse extra e lá no outro eu não tenho? Então, acho que esse ponto do Cassolato é super importante, assim, do ponto de vista de education mesmo, sabe? De demonstrar para a EC que aquilo que ela não consegue fazer, porque, sei lá, demanda uma inteligência analítica muito mais sofisticada do que ela é capaz de ter, que ela precisa contar com parceiros para que a jornada do cliente dela seja positiva, porque ele se torna detrator aqui quando não funciona, ou lá no Santander quando não funciona, mas do EC também. Né? Então aqui só vai funcionar se todo mundo estiver olhando com o mesmo objetivo, que é o sucesso do cliente no fim do dia. Né? Concordo plenamente. Porque só um complemento que é muito o papel do regulador nessa conversa toda, né? Que eu pelo menos não lembro na minha experiência de ver um regulador tão presente para esses temas de prevenção a fraudes como acontece nos últimos 3 anos. Então é super importante realmente que essa agenda ela seja liderada pelo regulador e naturalmente a FEBRABAN apoie muito nesse direcionamento daquilo que é esperado como um parâmetro mínimo, lá, um padrão mínimo ali de segurança e naturalmente que isso traga cada vez mais confiabilidade para o sistema financeiro, né? E automaticamente com isso os bancos estarão cada vez mais capacitados para orientar e para apoiar os estabelecimentos, né, a ter cada vez um ambiente mais seguro para os clientes. Muito bom, pessoal. Então eu vou encerrar. Já estamos no nosso finalmente aqui. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Um papo que eu espero ter sido muito enriquecedor para todo mundo. A gente acredita muito nesse poder de ecossistema e é por isso que a gente tem o Único EdPay aqui, que ele realmente conecta essa parte de emissores, a parte de e-commerce, o consumidor, para garantir cada vez mais que tenham transações mais aprovadas e cada vez mais segurança na jornada.
Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada, Pira. Muito Obrigada obrigado a a todos. Obrigado, Obrigado. Pedro.